pessoal, estamos de volta aqui com você mais uma vez no nosso canal Exato em Dobro. Eu sou o professor Carlos Salles. Nosso assunto aqui hoje é resistência elétrica e primeira lei de Ohm, dando continuidade aí no nosso assunto de eletrodinâmica, ok? Se você está começando a seguir o nosso canal hoje, 2 aulas atrás aí nós começamos esse assunto e vamos hoje aqui para a terceira aula, tá bom? Muito bem, se essas aulas têm contribuído com você de alguma forma, e se você gostar desse conteúdo aqui de hoje, você, por favor, deixe o seu like. Vamos falar, então, desse assunto, mas antes, deixa eu tocar nesse assunto aqui com você, que é o efeito térmico, o efeito Joule, pessoal. Quando a corrente elétrica atravessa um condutor, né, ocorre uma transformação de energia elétrica, tá, em energia térmica, devido às colisões dos elétrons livres com os átomos daquele condutor. Esse fenômeno ele é chamado de efeito térmico, ou como alguns livros apresentam, efeito Joule, ok? Pessoal, você sabe que em virtude dessas colisões, os átomos do condutor passam a vibrar mais intensamente. E aí a consequência, né, é que mais vibração das moléculas implica em aumento de temperatura. Basicamente é isso o efeito térmico, tá ok? Muito bem. Por que eu estou tocando nesse assunto agora no início, né? Porque a gente usufrui dessa compreensão que a física trouxe em nosso dia a dia de várias formas. Quer um exemplo? Chuveiro elétrico. Todo mundo gosta de ligar o chuveiro e tá lá uma aguinha quentinha, né? Porque lá dentro do chuveiro, lá dentro daquele aparelho, tem uma coisinha chamada resistor, né? A pecinha do chuveiro que chama resistor, ele, ao ser atravessado por essa corrente elétrica, vai sofrer esse efeito Joule aqui. Vamos falar mais disso aqui, ok? Eu trouxe para você essa representação aqui, né? Você já tinha visto essa representação na outra aula, se você acompanhou lá, né? E o que nós temos aqui? A representação de um circuito elétrico, né? Nós temos aqui uma pilha, e essa pilha representa o nosso gerador, tá aqui o polo positivo da pilha, o polo negativo, né? Vamos chamar o polo positivo aqui de polo A, e o polo negativo de polo B, tá certo? Muito bem. Então, aqui no polo A, nós temos um potencial elétrico diferente do potencial elétrico lá do polo B, né? A gente chama potencial elétrico de V, lá na eletrostática a gente viu isso, né? Então, vamos caracterizar aqui como VA e aqui como VB. Tá, só de olhar para cá, você já sabe que um vai ser positivo, o outro vai ser negativo. Ou seja, serão valores diferentes, né, gente? E aí eu chamo a sua atenção para aquilo que a gente chama de tensão elétrica, né? Todo mundo já ouviu falar a expressão, cuidado com esse fio, é um fio de alta tensão, né? Então você vai entender o significado do que significa essa tensão aqui. É mais ou menos o seguinte, pessoal, olha só. Se a gente calcular a diferença aqui, ó, a diferença matemática aqui, a diferença é representada pelo sinal de menos, né? Então, se eu calcular essa diferença, o que eu vou ter aqui, né? Eu vou ter uma diferença de potencial elétrico, é isso que eu vou ter. Olha só, a gente pode representar essa diferença assim, ó, dP, diferença de potencial elétrico. Acontece que agora, pessoal, a gente não vai chamar mais essa diferença de potencial elétrico só assim, não. A gente vai chamar essa diferença de potencial elétrico a partir de agora de U, ou seja, o U representa a DDP, ou a tensão elétrica, né? Fácil, pegou isso aí? Tranquilo, né, pessoal? Muito bem. Agora, quando você abre um livro de física e você está lá na matéria de eletrodinâmica, você quase não vê essa representação aqui, ó. Você vê muito mais essa representação aqui. O que é isso, né? Por exemplo, o que são esse zigue-zague aqui, por exemplo? Isso aqui representa, pessoal, um condutor elétrico, né? Ah, peraí, antes vamos voltar aqui. Nessa circunstância aqui, a gente sabe que o gerador aqui, ele é a nossa fonte de tensão elétrica, conforme você já viu aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Vai passar a circular ou a fluir aqui uma corrente elétrica aqui, concorda comigo? Essa corrente é a corrente que a gente chama corrente elétrica I, né? E quando ela chegar aqui,
desse jeito que está aqui, não vai acender esse aparelho, que é uma lâmpada, né? Mas se essa chave tiver assim, então nós temos um circuito fechado, daí a gente sabe que essa lâmpada aqui vai acender, ok? Vai acender, então o circuito tá funcionando, né? A corrente elétrica está passando aqui. E essa aqui, suponhamos que seja então uma lâmpada daquele modelo incandescente, né? Então, se ela é desse modelo, significa que tem um filamento aqui, pessoal, não é? Esse filamento aqui vai sofrer um aquecimento e devido a esse aquecimento ele vai encandecer e vai fornecer então luz. Você pode me perguntar assim, mas professor, né, a consequência, né, da lâmpada acender não é devido à transformação de energia elétrica em energia luminosa? Sim, né, é isso que acontece. Mas aqui também tem um efeito térmico aqui. Então tem energia elétrica sendo transformada em energia térmica aqui também, ok? Está sendo dissipada aqui em energia térmica também. Então, essa resistência aqui, ó, pessoal, essa resistência aqui no filamento, né? Normalmente esse filamento aqui é de um material chamado tungstênio, né? Essa resistência aqui, ela é representada assim, ó. Então aqui nós temos aqui o polo, né, uma polarização aqui, que a gente pode chamar de polo A e polo B. Isso aqui representa um resistor. E um resistor, então, tem uma resistência elétrica. Bom, então tem materiais que não oferecem resistência, ou então oferece uma resistência muito insignificante, né? Para esse tipo de material, para esse tipo de condutor, nós não desenhamos assim, né? Nós não representamos assim, simplesmente uma linha reta, ok? E aqui então nós temos o gerador, que eu vou falar sobre isso aqui agora, que é a representação isso aqui de um gerador. Então, essa parte aqui entre os pontos A e B seria a representação de um condutor que não tem resistência, ok? Muito bem, vamos falar disso aqui. Olha só, o que é esse símbolo aqui? Eu já falei na aula anterior, vou repetir aqui. Isso aqui representa, pessoal, o gerador. Então, o polo positivo é representado por essa barra maior aqui, o polo positivo, aqui o polo negativo. Então, aqui está a nossa fonte de tensão, né? Que é representada agora, como você já viu, pelo U. Vou colocar aqui mesmo. Aqui é a nossa fonte de tensão elétrica, tá? Eu gostaria de mostrar para você aqui o seguinte, que quando você tem uma tensão aqui, já falei isso agora há pouco, quero repetir aqui agora, passa a circular aqui uma corrente elétrica, né? Então, veja bem, o que é essa resistência elétrica, né? Primeiro, vamos dar um conceito matemático de resistência elétrica aqui. A resistência elétrica, pessoal, nada mais é do que a relação entre essas duas grandezas físicas aqui, ó, que é o U, que é a tensão elétrica, e a corrente elétrica, tá? Então, se você tem U dividido por I, isso aqui te dá, então, a resistência elétrica. Tá ok, pessoal? Isso aqui é a resistência elétrica. A resistência elétrica, então, é a razão entre a tensão e a corrente elétrica, tá bom? Muito bem, professor, se você pudesse definir resistência em uma palavra, né, o que seria essa resistência em uma palavra? Uma palavra para resistência. Oposição. Oposição ao quê? É a oposição que o condutor oferece à passagem da corrente elétrica. É isso que é a resistência. Ok, pessoal? Muito bem. Então, o que seria essa primeira lei de Ohm que nós estamos vendo aqui? Primeira lei de Ohm. Nada mais é do que essa equação aqui, ó, a primeira lei de Ohm. E em muitos livros o U está isolado aqui. Então, isso aqui é a primeira lei de Ohm. Tá ok, pessoal? Muito bem. Agora, vamos fazer o seguinte. Um aluno pode perguntar assim, professor, todo condutor vai oferecer essa resistência ou essa equação vale para todo condutor? A resposta é não. Nem todo material se aplica à primeira lei de Ohm, tá? É o seguinte, quando isso foi estudado pela primeira vez, George Simon Ohm, que
levantou os primeiros dados sobre esse estudo, ele verificou o seguinte: ele pegava ali um condutor e oferecia nos terminais desse condutor uma DDP ali, que eu vou chamar de DDP U1, ou tensão U1. E depois ele mudava essa DDP, ele variava, ele fazia ela variar para U2 e depois para U3 e quantas ele quisesse, ok? Aí, o que acontece, pessoal? Cada vez que ele variava a DDP, ele percebia que tinha também uma mudança na corrente. Então, o 1 é uma tensão que vai ter uma corrente elétrica I1, que é característica dele. E aqui então terá uma corrente elétrica I2, e aqui terá uma corrente elétrica I3. O que ele percebeu? Que as tensões aqui poderiam variar e, em consequência disso, variaria também as correntes elétricas. Mas uma coisa não varia aqui nessa história. O que é que não ia variar? Ou que não varia, né? Justamente a relação entre um e outro. Olha só, essa relação aqui não varia. Ok, pessoal? A relação entre tensão elétrica e corrente elétrica não varia, de maneira que isso aqui é constante. Então, respondendo àquela pergunta, né? Isso aqui vale para todo o material, para todo o condutor? Não. Existem condutores que não vale essa regra aqui. Tá? Mas para os que valem, nós chamamos isso de resistores ômicos. Tá? E eles se comportam dessa maneira que eu vou mostrar nesse gráfico aqui para vocês. Ó, temos aqui no eixo vertical a tensão elétrica e temos aqui no eixo horizontal a corrente elétrica, ok? À medida que você faz variar a tensão elétrica aqui, você vai ter então um outro valor para a corrente elétrica. Quer ver? Vamos lá. Se você então aumentar a tensão elétrica para U2 aqui, você vai ter então uma corrente elétrica característica para isso, que é o I2, e assim sucessivamente, tá? Resistores que funcionam dessa maneira são chamados de resistores ômicos, ok? Eu quero finalizar essa aula aqui com vocês, dando um exemplo aqui bem bacana, bem simples, tá? Para ter mais elucidação aqui nessa historinha. Então vamos lá. Eu tenho aqui um gráfico, e só pelo gráfico já dá para você perceber que é um resistor ômico, tá? E ele está te pedindo aqui no primeiro momento a resistência elétrica. Aí ficou fácil, né, pessoal? A gente acabou de ver que resistência elétrica é U sobre I. Então, aqui nós vamos ter, olha aqui, ó, o eixo vertical é o U, dado em volts. Então, aqui vai ser 20 volts, ok? E a corrente aqui é 40, então 40, ok? E aqui, então, 20 dividido por 40. 20 dividido por 40 dá 0,5. Ah, e agora, professor? Qual que é a unidade de medida aqui? Quero falar dessa unidade de medida aqui com você. Bem aqui, ó. A unidade de medida, tá, para resistência elétrica, vou colocar entre colchete aqui, porque isso, quando a gente fala de unidade de medida, a gente usa colchete, tá? Já que resistência é U sobre I, e U é o volts, tá? É o volts, e o I é ampere, tá? A essa relação de volts por ampere, deu-se o nome em homenagem ao George Simon Ohm, tá? Denominou que isso aqui seria Ohm. E aí, para a gente não ter que ficar escrevendo toda vez Ohm, a gente então colocou o símbolo de Ohm, que é essa letra grega aqui, que é o ômega. Ok, pessoal? Então aqui a unidade de medida é o ômega. E o segundo item aqui está perguntando justamente a tensão elétrica, se a corrente ao invés de 40, for 50. Ficou fácil aqui então para resolver esse, né, pessoal? Porque o U a gente já sabe que é o R vezes o I, e o R a gente já sabe que é constante. Olha como fica então isso. O U, que é igual a 0,5 vezes a corrente agora, que é 50, e 0,5 vezes 50, nós temos uma corrente de 25. Aqui a gente já sabe a unidade de medida, que é o volts, ok? Vou encerrando essa aula por aqui.
Agradeço pela sua companhia mais uma vez e peço o seu like mais uma vez também. Obrigado, até a próxima, pessoal. Tchau!